want to? Go Medical.com. ahead. Never stop improving. Create a proper bounce Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um documentário e hoje nós vamos falar a história de Dylann Roof, um supremacista branco, neonazista e assassino em massa, condenado por ter entrado em uma igreja afro-americana e ter matado lá 9 pessoas, incluindo um pastor daquela igreja e um vereador daquela localidade extremamente conhecido pela população. Bom, Dylann Roof nasceu na Carolina do Sul. Seu pai era carpinteiro, Frank Benedict Roof, e sua mãe, Amelia Coles, era bartender. Seus pais se divorciaram, porém, eles se reconciliaram temporariamente após o nascimento de Dylann Roof. Porém, quando Dylann Roof tinha 5 anos de idade, o seu pai conheceu uma outra mulher e com isso seus pais tiveram que se separar novamente. Ele tem 2 irmãs, uma irmã mais velha por parte de pai e uma irmã mais nova. E a maioria dos seus parentes até hoje na atualidade moram na Carolina do Sul. De acordo com alguns depoimentos, Dylann Roof tinha um comportamento de obsessivo compulsivo, ou seja, basicamente ele queria algo e ele fazia as coisas que iriam acontecer, sabe? Desejava fazer. Isso de certa forma era para o lado negativo, certas coisas que muitas pessoas observavam e falavam, poxa, isso não é legal, cara, para com isso. Ele continuava fazendo, até hoje não se sabe que exatamente o que incomodava seus amigos, mas ele tinha esses comportamentos que persistiam ao longo do tempo. Isso acabava chamando a atenção de muitas pessoas que olhavam para ele com um olhar muito negativo. O interessante é que conforme o tempo fosse passando, quando ele chegou ao ensino médio, ele começou a ter um desejo perante a maconha, ele começou a usar maconha, e isso acabou afetando o relacionamento dele com alguns familiares, pois muitos alguns familiares não apoiavam essa ideia de ter um próprio sobrinho, um filho, não se sabe exatamente qual familiar que não apoiava essa atitude dele, mas isso não fazia com que cada dia mais esse laço dele com os familiares começasse cada dia mais se separar. Ele frequentou pelo menos 7 escolas na sua vida, mas aparentemente em 2010 ele parou simplesmente de ir às escolas. Ele falou para o seu pai que não queria mais ir para a escola, avisou para sua mãe e tudo bem, todo mundo concordou, mas depois disso a sua mãe começou a perceber que ele ficava alternando dentro da sua própria casa em jogar videogame e usar drogas. Esse é o seu dia a dia. Ele usava droga, acordava, tem dias que ele apenas ficava usando drogas quase o dia todo, depois teve dias que ele ficava jogando videogames. Então a mãe começou a perceber isso e começou a ficar muito preocupada. E ela incentivou o Dylann a trabalhar, e um dos primeiros trabalhos dele foi como um paisagista. Porém, poucos dias antes do massacre, do tiroteio que ele ia fazer, ele simplesmente largou o trabalho, ele nem perdeu a conta, simplesmente ele saiu do trabalho. O seu tio, por parte de mãe, até mesmo demonstrou uma preocupação por ele e quis ser um mentor dele, para ajudar para que o Dylann seguisse a mesma carreira do tio. Porém, o Dylann simplesmente não respondeu nada. E quando sua irmã mais velha, por parte de pai, planejou se casar, mandou um convite de casamento para ele poder participar do casamento, ele simplesmente não respondeu. E com esses fatos que eu falei para você, nós começamos a imaginar o que se passava na cabeça dele. O desejo de se distanciar da família, das pessoas que estavam querendo ajudar ele, dos trabalhos, de tudo que era sociável, ele tentava se distanciar. E cada dia mais podia fazer ele uma pessoa extremamente negativa, com um desejo cada dia mais suicida, desejo de cada dia mais, se destruir a si mesmo e destruir os outros. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 17 de junho de 2015. Ele entrou dentro de uma igreja afro-americana com uma arma e atirou nas primeiras pessoas que viu pela frente. E com isso ele matou 9 pessoas. Um amigo dele falou que supostamente a intenção dele não era fazer um massacre dentro de uma igreja, e sim dentro de uma faculdade. Um tempos antes, o Dylann tinha falado para um amigo que supostamente estava com o desejo de querer fazer um massacre dentro de uma faculdade, dentro de uma escola. Porém, seu amigo não deu credibilidade, achou que era mais uma brincadeira. Porém, depois de descobrir de todo esse massacre, o amigo dele criou uma teoria que talvez, antes de chegar dentro dessa faculdade, ele descobriu que os guardas estavam totalmente com armas, com arma, com proteções. Então o Dylann ficou totalmente com medo, então não entrou dentro da escola por ter medo dos policiais. Ele foi em direção à igreja, que não tinha nenhum policial, não tinha nenhuma proteção. Ele simplesmente abriu a porta da igreja, entrou dentro da igreja e começou a atirar em um monte de pessoa. É interessante porque eu, fazendo minhas teorias e observando bem que o Brasil, nós percebemos que poderia ser bastante diferente em muitas situações aqui mesmo no Brasil. Muitas pessoas falam que não é negativo ter armas dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro de vários lugares. Só que quando nós percebemos que muitas vezes as armas na mão de pessoas competentes
pode fazer uma diferença muito grande aqui no Brasil. Nós percebemos na TV, na mídia, no SBT, na Globo, muitos casos de bandidos que entram em supermercado e assassinam atendentes, assassinam funcionários, roubam tantas coisas e depois fogem. E depois descobrem, tá, mas por que o guardinha não pegou sua arma e protegeu o cidadão, as pessoas daquela localidade? Não protegeu simplesmente porque não tinha arma. E talvez a arma na mão de pessoas competentes faz totalmente diferença. Porém, o ponto principal desse documentário não é sobre as armas, em sim sobre a infância dele. Pois muitas pessoas não percebem, mas basicamente o caráter de um ser humano é moldado desde a infância da criança. Se a criança só viveu em convívios extremamente negativos, tem uma grande chance dessa criança também ser extremamente negativa. Vamos se lembrar que os pais dele sempre ficavam voltando, se separando, fazia talvez esse conflito psicológico dele de ver o pai saindo, ver outras mulheres entrando na vida do pai, ele olhando e falava, poxa, não gosto da minha mãe. Talvez existir brigas na infância dele, que não foi comentado, mas nós supomos que talvez tinha conflitos na infância dele, e isso talvez poderia mudar bastante a forma dele observar o mundo. Mas quando nós observamos que a infância molda bastante as pessoas, nós entramos em outro ponto principal que se trata sobre as ONGs, um ponto principal que muitas pessoas ignoram, até mesmo aqui no Brasil e no mundo inteiro. Muitas vezes apenas o simples fato de ter alguém chegando nas escolas e falando, poxa, não é legal roubar, não é legal estuprar. Vou até cortar esse áudio aqui porque o YouTube simplesmente não aceita, mas também o fato de roubar, o fato de tantas coisas podem mudar bastante a mentalidade dessas crianças. Se alguém chegar e ficar falando isso, pode fazer com que a criança comece a refletir sobre a sua própria vida. Agora, voltando para o Brasil, tem vários casos de crianças, garotas, que foram abusadas dentro da sua própria casa, pelo padrasto, pelo pai, pelo tio, pelo primo mais distante. Aí aconteceu alguma coisa dessa criança, a criança vai para a escola e depois descobre que alguma ONG começa a falar que não é legal para poder denunciar esses casos. Aí a garota descobre tudo isso e vai lá, conta para o professor, conta para o policial, e a vida dessa criança é mudada. Então vamos imaginar se por acaso existisse ONGs ou alguém pelo menos falando da escola dele para poder não roubar, para não furtar, que isso é extremamente negativo. Será que mudaria a mentalidade dele? Talvez mudaria para o ponto positivo, mas talvez não. Talvez é um sim ou um não. Mas é muito melhor ter uma ONG lá do que não ter. Bom, gente, se você gostou desse vídeo e quer ajudar também as ONGs, como o principal desse documentário, o ponto principal é ajudar as ONGs, vou deixar aqui embaixo na descrição vários nomes de várias ONGs aqui no Brasil. Se você quiser doar para alguma ONG, para poder cada dia mais fazer com que as ONGs cresçam no Brasil, vou deixar o nome aqui das ONGs aqui na descrição. Você pega o nome na descrição, coloca lá no Google e pesquisa mais sobre essa ONG. Se você quer ajudar essas ONGs, só que você não possui dinheiro, não tem nenhuma condição para ajudar essas ONGs, você pode dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, para que cada dia mais esse tipo de conteúdo cresça na internet, beleza? Falou!